o pessoal está entrando, estou aqui aguardando a Ana Sui entrar. É um prazer tratar de um tema tão importante, justamente num momento tão delicado como esse da pandemia, e que tem produzido tantas indagações, questionamentos, reflexões. A ideia hoje é de poder discutir um pouco, fazer um bate-papo, né, sobre questões relativas à feminilidade e maternidade, que tocam não só questões que envolvem fundamentalmente o amor, né, mas que envolvem parentalidade, que envolvem conjugalidade, né, e né, eu acho que a live de hoje promete muito. Várias pessoas disseram a live mais esperada do ano. E, bom, eu estou aqui então aguardando a nossa entrar. Estamos aí com quase 50 pessoas ao vivo conosco. Então vou aproveitar e dar os recados, que na próxima semana, então, na próxima quinta. Ó, o Marco Leite lá. Ó. Oi, Marco! Na próxima quinta tem uma super live com a revista Crianças, que vai ser feita junto com outros colegas, e a live é para divulgar a próxima edição da revista, que conta com um artigo, né, dos colegas que fizeram live já. Na semana passada teve uma com a Rosa Mariotto e outros colegas. Agora, na próxima quinta, vai ter uma live comigo. Deixa eu ver aqui se é a Ana Sui. Solicitações. Comigo e com outros colegas, e enfim, tá? Então a próxima edição vai ter um artigo meu publicado sobre medicalização na infância, TDAH, discutindo inclusive a questão desse absurdo, né, promovido agora em relação ao decreto em relação às escolas especiais, né? Então, opa, Ana Sui entrou, valorizar. Acho que ela vai entrar agora, aguardando a Ana Sui. Ah! Minha querida! Tudo bem? Ana, eu estava aqui falando um pouco dos próximos eventos, Aham. e enquanto aguardava a tua entrada, estamos com quase 100 pessoas já ao vivo com a gente. E acho que tem quatro, enfim. Deixa eu te falar uma coisa, acho que a ideia é a gente fazer um bate-papo, né? Vou então começar um pouco falando do propósito desse encontro de hoje. Que a ideia, então, é a gente poder... Então, o encontro de lançamento do livro A Corda que Sai do Útero, escrito agora durante a pandemia. Durante a pandemia. Uma coragem impressionante, né, Ana? E tive a oportunidade de receber o livro, te agradeço imensamente, foi um prazer a leitura. Eu que fico toda lisonjeada aqui por ter encontrado sua leitura. Então, e aí eu queria começar fazendo provocações. Com provocações, mas antes eu queria falar um pouco. Então, pessoal, para quem não conhece, a Ana Sui, acho que todo mundo conhece. A Ana Sui Espero que não. é psicanalista, escritora, autora de inúmeros livros, né?
É impressionante o número de seguidores que tem no Instagram. É realmente impressionante. Eu também Impressionante. acho. O que aponta, Ana, para uma reverberação da tua escrita no outro e para uma transmissão, uma dimensão de transmissão importante, né? E nesse sentido, uma coisa interessante, né? Porque quando eu te convidei, e na verdade, né, eu queria contar um pouco para quem está assistindo, primeiro o meu contato com a Ana Sui começou com um convite para compor a pós-graduação em Psicopatologia, Infância e Adolescência do Hospital Santa Catarina de Blumenau, que já está indo para a sexta edição. É um curso com uma consistência bem importante, que trabalha temas assim de uma relevância fundamental para quem trabalha com crianças e adolescentes e tem como público-alvo, né, profissionais de saúde e educação que trabalham com infância. Não é só pessoal psi, não é só pessoal da educação, né? São profissionais que trabalham na infância. Então vem assistente social. Atualmente, nas turmas que estão em andamento, nós temos pediatras, que é uma novidade, né? Vários pediatras, nós temos assistentes sociais, enfermeiros, vamos ver também, né? E a disciplina que eu te convidei foi para ministrar a disciplina tópicos especiais, justamente que é uma disciplina, né, para trabalhar temas que de alguma maneira não foram abordados durante o curso, né? E a minha proposição foi trabalhar o tema da maternidade e feminilidade, que é o tema dela de hoje, tem esse objetivo de apresentar. A Ana Sofia agora faz parte do corpo da pós-graduação em Psicopatologia, Infância e Adolescência, e tem o objetivo também de lançamento do livro Acorda que Sai do Útero, escrito agora durante o livro, né? Ana, começo com... Eu tenho muitas provocações, eu estou me coçando aqui para fazer provocações. E primeira provocação é em relação ao título, né? Como vocês devem saber, para quem está acompanhando, o momento de pandemia foi um momento em que se gestaram muitas coisas, muita gente produziu, né? Muita gente fez coisas que, né? Inclusive, eu tendo crianças também, casos que não andavam, passaram a andar, assim, interessante, que teve um efeito muito surpreendente, não previsível, de maneira alguma, radicalmente imprevisível. Então, teve famílias, por exemplo, que desandaram completamente, famílias que se organizaram, casamentos que melhoraram, casamentos que se romperam, né? Relações. E aí, eu queria te fazer uma provocação. O título do livro, A Corda que Sai do Útero, a gente poderia brincar com o significante a corda, porque a corda, e aí tem uma expressão interessante, em Pomerode, que é uma cidade vizinha a Blumenau, tem um ditado assim: corda para ser vendida somente sob prescrição médica. Corda para ser? Vendida somente com prescrição médica. Por quê? Porque Pomerode teve um momento da história que foi... Tu tá me escutando bem? Sim. Teve um momento na história de Pomerode que foi... E Santa Catarina tem esse lugar, ocupou uma cidade com o maior índice de suicídios com corda do Brasil. Né? Então, corda aí como algo, e como algo, quer dizer, que rompe, que interrompe, corda como algo que liga, né? Corda como algo que aprisiona, eu estou te provocando, corda como algo que no sentido, né, a corda que sai do útero, né, no sentido, acorda e sai do útero. Enfim, eu queria discutir um pouco sobre a ideia do título, acho que é uma coisa bem importante, porque geralmente, quer dizer, o título é a última coisa que a gente dá no livro, numa produção, pelo menos, né, para alguns autores, enfim. Queria te falar um pouquinho assim, como é que foi a ideia do livro, até para quem está acompanhando, né, e depois provocações para fazer em relação ao tema da feminilidade e maternidade, que está de cabo a rabo colocado no livro. E eu aproveito para ler o primeiro poema do livro, chamado Direito Fundamental, que está na parte 1, na parte Acorda, que diz assim: direito fundamental
O que será que uma mãe faz além de ser mãe? Ser mãe dói demais. Todas as mães precisam do direito fundamental de serem mulheres também. Queria te escutar, Ana. Bola para ti. Então, obrigada pelo convite por estar aqui, obrigada especialmente pelo convite para compor a pós-graduação, que é um programa que eu acompanho de longe, já sei que tem notícias interessantes de pessoas que fazem a pós, então eu fiquei muito lisonjeada de fazer parte agora, estou bem feliz com isso. Lisonjeada também de contar com a tua leitura, né, desse livro que é tão importante para mim e que está tão quentinho, né, e ainda mais de poder ter esse espaço de interlocução com você. Né? E compartilhado, né, com várias pessoas que acompanham o meu trabalho, o seu trabalho e essa temática que nos aproxima. Agora, com relação a isso que você essa provocação, né, com relação ao título do livro, né, ou a temática do livro em si, sabe que quando a gente escreve, né, é uma escrita que não é muito calculada, né, essa escrita poética, né, muito diferente da escrita acadêmica, que às vezes a gente precisa pensar muito, calcular muito, escrever, reescrever. Esse livro, especialmente, é muito diferente dos outros, inclusive, que eu escrevi, porque o primeiro livro que eu publiquei, que foi O Amor, Desejo e Psicanálise, é fruto da minha dissertação de mestrado, então é, de fato, um trabalho acadêmico, né? As Cabanas que o Amor Faz em Nós e o Não Piso no Meu Vazio são crônicas que eu escrevi ao longo de muitos anos, e depois eu juntei, e aí eu fiz como você destacou, né, que foi a última coisa que eu fiz, foi dar o título. Agora, esse livro foi ao contrário, porque foi um livro que eu comecei pelo título. Então, na verdade, a corda que sai do útero... Então eu acertei na pergunta. Oi? Então eu acertei na pergunta, comecei pelo título. Exatamente. Pelo começo, né? Então foi a primeira coisa que eu escrevi. Tudo... mentira, não é tudo, porque tudo é muita coisa, né? Então tem, acho que 2 ou 3 poemas, não, 2 poemas que já estavam escritos antes e que eu incluí no livro, mas a maior parte deles foram escritos assim, começou no título, terminou no último poema, e hoje eu me dei conta de que eu estava retomando alguns rascunhos meus e eu vi que, por algum motivo, eu não incluí 2 poemas que eu escrevi no livro. Não estão no livro. E não sei o que eu vou fazer com eles, talvez nada. Mas, enfim, ficaram de fora, né? Mas isso para dizer que a corda que sai do útero, então, foi a frase que me levou a escrever o resto. Né? Todos os poemas vieram depois dessa frase. Né? Ana, e qual era a imagem inicial, a cena inicial que veio? Que é interessante porque tu fala de uma cena inicial que produz todo o restante, né? A imagem é uma imagem de construção imagética mesmo, que me veio, era um útero, de fato, com uma corda, é literalmente isso, com uma corda ali, né, e de alguém saindo do útero, né, ou alguém entrando no útero, né, para pegar por essa vertente mortífera que você coloca em relação a essa prescrição das cordas, né, porque sim, é isso, né, acho que a maternidade tem essa vertente mortífera, né? Então, ao mesmo tempo em que é um meio de transporte para a vida, muitas vezes se torna um aprisionamento também que impede que ela aconteça. É um tema que tu vem trabalhando há bastante tempo, né? É um tema que eu venho trabalhando desde que eu me encontrei com a psicanálise, vem por aí, né? Então, eu encontrei com o estudo da psicanálise, como a maior parte né, das pessoas da minha geração, mais especialmente da nossa geração, que é na graduação de psicologia,
né? Então, desde a graduação de psicologia eu estudava o tema do feminino, da feminilidade, do O pré-édipo. que te levou para esse tema, Ana? Oi? O que te levou para esse tema? Primeiramente, com certeza uma questão de análise, né? As minhas próprias questões. E num momento quase que em seguida a clínica, né? Então, até porque falo da minha análise, porque é aquilo que eu posso escutar do outro, né? Então, já nas primeiras experiências de escutar mulheres e de me sentir muito interessada por estudar o que é que Freud falava sobre isso, foi quando eu cheguei aí. E aí, a partir daí, eu variei sempre em torno do tema do feminino, né? Então, o amor, teve um tempo que eu estudei um pouco do funcionamento psicótico, também convocada pela clínica, né, pelo andamento da minha clínica, mas sempre orbitando em torno, então, desse tema do feminino, da feminilidade e do amor. Tá. Ana, assim, né, viveu algumas questões em relação ao tema do feminino da maternidade, que eu queria te provocar. Né? Primeiro que, assim, retomando a questão da pandemia, que foi um livro que tu escreveu durante a pandemia, agora, Sim. né? E assim, e é interessante porque o que a pandemia fez a partir do isolamento social? A pandemia fez, de alguma maneira, um certo fechamento da família em si mesmo, uma, uma espiritualização dos laços familiares, conjugais, e obviamente, né, retomando ali os clássicos do Lacan, lá dos escritos, agressividade de psicanálise, funções da psicanálise, criminologia, o estadio do espelho, né? Quer dizer, o que a gente começa a perceber dentro das famílias? A agressividade como sendo, de alguma maneira, né, um dispositivo ou um mecanismo que visa tentar produzir algum tipo de separação ou algum tipo de diferença, né? Porque você, Uhum. né, aqui imaginando, né, quer dizer, família, vamos pensar a periferia mesmo, família ficaram confinadas, 10, 15 pessoas na mesma casa. Muitas vezes iniciado em 2 cômodos, né? Sim. Né? Essa coisa da ruptura, né? Porque assim, quando a gente fala em maternidade, em feminilidade, ou na constituição do sujeito a partir do grande outro, né? Acho que é importante pensar, quer dizer, que o que baliza os cuidados desse primeiro outro com a criança? É a referência ao outro, o outro da cultura, né? Porque Uhum. se é uma lógica especular, ou se é uma lógica pouco baseada, pouco pautada, pouco organizada, pouco regulada, eu acho que a palavra mais importante é regulada pelo grande outro, quer dizer, é uma relação que ela tem da problema. Primeira questão. Uhum. Veja, né, o parâmetro ético, o parâmetro de cuidado, ele não está dado pela mãe, mas ele é inscrito na mãe por esse regulador. É algo que você está inscrito nessa mãe. Agora, o que eu queria te falar, né? Quer dizer, e quando? Quer dizer, é interessante porque como é que se produz? Como é que se institui? Ou como é que esse operador ele segue vivo dentro da mãe? A partir do trabalho dela, a partir dos laços de amizade, a partir da vida dela. Agora, quando a gente está num período de pandemia, que eu acho que é um ponto importante, num período de pandemia em que essa mulher ou que essa família tem todos os laços de alguma maneira rompidos, a criança não vai mais para a escola, a mãe está trabalhando home office, o marido está trabalhando home office, percebe? Quer dizer, como de alguma maneira, quer dizer, esse regulador ele fica fragilizado, né? E aí a minha pergunta é, quer dizer, né? E aí eu acho que tem um ponto importante, porque o que a gente viu como efeitos, né? Que eu já tinha comentado antes, né? De alguma maneira, um certo retorno para o útero, tomando aí a provocação do teu livro. Eles voltaram a dormir na cama dos pais, voltaram a fazer cocô, voltaram a funcionar como bebês. As mães, de alguma maneira, se sentindo, e aí pegando aí o poema, sobrecarregadas, Uhum. demanda do marido, demanda dos filhos, demanda do trabalho,
Né? E quando diz assim, né, o que que uma mulher, né, o que uma mãe precisa ter o direito de ser mulher antes de tudo, quer dizer, antes de ser mãe, ela é uma mulher, né? E aí eu acho que tem um ponto importante e assim, e aí é interessante porque a gente entra numa certa báscula, né? Que de um lado, outro fato importante, quer dizer, as violências domésticas aumentaram demais durante a pandemia, fundamentalmente as conjugais. De um lado. E de outro, mulheres que se usaram do período da pandemia acionando a Lei Maria da Penha para se vingarem dos seus maridos. Porque na pandemia, a mulher falou, tá certo, tá dito. Uma mulher na pandemia foram na delegacia dizer, eu sofri violência doméstica, isso vira lei automaticamente. Vira lei automaticamente, o marido vai ser retirado de casa amanhã. Assim. Né? Então, quer dizer, eu queria discutir um pouquinho em relação a isso, porque o pano de fundo da minha pergunta é dois livros da Maria Rita Kell, A Mínima Diferença, e o outro é Deslocamentos do Feminino, em que ela vai discutir do ponto de vista histórico, primeiro, as formulações freudianas acerca da feminilidade e da maternidade. Na equação pênis fala o filho, né? Segundo, onde ela retoma um pouco, e aí me vem um filme, me vem basicamente três filmes em cena, que é o primeiro, Ana Karenina, que é um livro, mas virou filme. Eu vou falar de filme para quem está assistindo, é mais fácil, tá? Segundo, Madame Bovary, do Flaubert. Né? Terceiro, As Horas. São filmes que tratam da questão da feminilidade e da maternidade. Por que eu estou falando isso? Quer dizer, num outro momento da história, eu estou lançando um monte de perguntas, vou deixar de falar. Num outro momento da história, interessante, porque se a gente retomar Madame Bovary, eu não estava interessado na filha. Tu lembra disso? Nada interessado na filha. Absolutamente nada interessado na filha. Quem se ocupava da criança eram as amas de leite. Segunda questão, As Horas, quer dizer, aparece ali Virginia Woolf, né, que se mata, porque que gostaria de ser escritora, mas, que retoma isso que tu falou na chamada da live de hoje, né, quer dizer, que não tinha lugar no social para isso. O que se esperava de uma mulher ser esposa e ser mãe? Né? E terceiro, o filme As Horas, que é um filme que ele traz uma provocação importante, porque ele traz três momentos diferentes. O primeiro da Virginia Woolf, em que ela, então, né, é casada com um cara que, né, eles têm uma editora de livro e tal, e ela escreve lindamente, mas como aquilo não tinha lugar. Segunda parte é a mulher da década de 50, bela, recatada e do lar, que fica no portão de casa esperando o marido voltar, e que a única fantasia que ela tem é de se matar, porque é como se ela não vê sentido naquilo. E a terceira cena, que é com a Meryl Streep, se não me engano, ela está com uma mulher, tem uma filha de um outro casamento, do primeiro casamento, e está com uma mulher que é uma mulher, quer dizer, mas que tem também uma série de questões. Por que eu estou falando isso? Porque, quer dizer, que a feminilidade e a maternidade, independente dos momentos da história, produzem questões. Obviamente diferentes, né? Sim. Mas tem um ponto importante hoje, que assim, aí eu falo um pouco da minha clínica, que como se as mulheres foram para o mercado de trabalho, Ana, elas, de alguma maneira, querem ser mulheres, mas elas sentem muita culpa de fazer isso. Como se elas se sentem endividadas com os filhos, e isso produz um efeito no laço com essa criança, ou com esse filho, que é de um certo excesso de permissividade. Como se ela tivesse que pagar pelo fato de ser mulher. Enfim, queria discutir um pouquinho. Eu acho que você coloca um monte de questões bem interessantes, né? Enfim, que dá pra gente ficar falando a noite inteira, né? A respeito desses três filmes, já são uma coisa
super produtiva. Mas escutando você falar, me vem ainda um quarto filme que agora eu não me lembro se o nome é esse, Amor Paixão, talvez, que é da Sylvia Plath, né? E que é mais ou menos essa temática também, né? Aham. Dessa devastação que é um mau encontro com um parceiro, né? E que acaba levando o laço, até o laço com a maternidade, até o laço com os filhos, né? A ruir. Que seria um laço que, de acordo com o Freud, né, ele aponta como essa suposta saída para a feminilidade dita normal, né? Então, o desejo, essa equivalência entre o falo e o bebê, né, apontando aí como uma saída, né, supostamente para a feminilidade. Mas a questão é que, e aí toca para mim, né, no campo do tema do amor, que é o fato de que o amor, seja ele de qual tipo for, longe da fantasia que a gente tem de que ele vai nos pacificar, ele frequentemente nos agita ainda mais, né? Então, se a coisa é complicada sem amor, com amor continua complicada. É de outro jeito a complicação, né? Não, mas Às vezes complica mais pior, às ainda, vezes melhor. Dependendo do tipo de amor, complica mais, de um jeito mais grave. Dependendo do tipo de amor, pacifica um pouquinho, complica um pouquinho, pacifica um pouquinho, complica um pouquinho. Mas o fato é que amor, seja por um homem, por uma mulher, por um trabalho, por um filho, não resolve as coisas, né? E ainda, além de não resolver, nos convoca as nossas intensidades. E aí eu acho que nesse aspecto dessa intensidade, né, dessa paixão com a qual nós mulheres, né, nos colocamos na vida, nos coloca essa problemática, né? Porque aí parece que assim é sempre mais difícil para as mulheres encontrar algum tipo de equilíbrio. É sempre mais custoso, sempre custa mais caro, mais penoso, mais cheio de culpa, mais, enfim, Não, mais é muito pesado. que a ideia iluminista acerca da mulher é que os homens seriam seres de razão e as mulheres seriam seres de natureza. Pois é, né? E isso que você fala, né? É uma coisa que a psicanálise esburaca, né? Essa ideia. Porque, diferentemente, então, de fazer essa equivalência entre mãe e mulher, que a cultura faz, a psicanálise vai cada vez mais, e especialmente com Lacan, cada vez mais fazendo essa separação, né, entre o que é da maternidade e o que é da feminilidade, sendo que essas coisas às vezes podem se convergir, mas elas nunca viram a mesma coisa. Né? Uhum. Então, é, isso leva a uma série de problemáticas, né, da vida de uma mulher, ou porque não pode ser mãe e pensa que não pode ser mulher por causa disso, ou porque quando se torna mãe pensa que não pode mais ser mulher, ou porque não consegue se tornar mãe, enquanto isso se sente deslegitimada enquanto uma mulher, e assim vai, né? Fazendo essa dissociação entre isso que é do instinto materno, supostamente, e isso que é tão desnatural para nós, né? Como é uma mulher. Claro, e tu falou de uma coisa importante que eu lembrei do livro da Badanter, O Mito do Amor Materno, que é interessante porque quanto mais a sociedade idealiza a maternidade, mais difícil se torna para uma mulher se tornar mãe. Aham. Né? Porque acho que tem um ponto importante, porque eu estou aqui pensando no tema da ambivalência necessária. Uhum. Ambivalência necessária no laço da mulher com o outro e ambivalência necessária para as relações, mas fundamentalmente ambivalência necessária nos laços parentais. E na maternidade, porque de alguma maneira, quer dizer, como se essa ambivalência que faz com que ela consiga dizer, chega de mamar agora, acabou. Percebe? Mas quer dizer, mas quando o laço, o vínculo social que idealiza, diz assim, que absurdo, vai parar de dar de mamar, como a gente escuta na clínica, os pais dizem para as mães, crianças às vezes de 4 anos mamando, e vai dizer assim, mas tadinho, dá mais um pouquinho de mamar. E a mulher é como se ela fica aí completamente sozinha. Sim.
Fala um pouquinho, Ana. Tem a pulsão de morte é safada, né, Michele? A gente tenta dar uma soltada na corda de um lado e aperta do outro, né? Então, acho que tem muito desses discursos que supostamente são em defesa dos direitos das mulheres, supostamente feministas, né? Supostamente legislando em favor de uma mulher, mas que às vezes acaba aprisionando no lugar de mãe também, né? Então, me parece que tem um pouco não, bastante disso. A gente vê bastante, né, nas redes sociais, com essa exposição toda que a gente, enfim, acompanha, né? Muitos perfis que vão pregando um pouco disso, né? Dessa posição que o Freud vai chamar de Sua Majestade o Bebê, né, na constituição do narcisismo primário, isso de um lugar muito prolongado. E isso aprisiona, né? Aprisiona a mulher na condição unicamente de mãe e aprisiona a criança, né, no lugar de um bebê. E isso da pandemia, esse cenário de pandemia, onde esses outros que regulam, né, essa divisão dessa responsabilidade de muitas mães, né, com, sei lá, escola, parentes, né, para além do próprio pai, que às vezes está e às vezes não está também, é, colocaram as mulheres muito à mercê dessa maternidade, né, dessa exclusividade, e aí a criança nesse lugar aprisionado, né, como você apontou, de uma certa regressão a uma condição ainda mais dependente e tudo mais, e aí causa angústia, né, é a falta que a falta faz, né, tanto no laço amoroso, né, no laço sexual, desse aumento das separações, né, das desavenças entre os casais, que é Ana, a falta que a falta faz, né? deixa eu fazer uma provocação. Tem um ponto importante nisso, porque já que, né, o tema da tua dissertação é sobre o amor, né, e o que Freud vai, e o que a psicanálise vai trazer de muito novo sobre o amor? De uma reatualização de uma modalidade de laço amoroso nas outras relações. Né? Então, muitas vezes, o que a gente observa? Né? E que isso, fundamentalmente, quer dizer, o que o amor tenta resolver? Algo do desamparo do sujeito. Uhum. Né? Como se no laço amoroso com o outro, ele tenta se proteger, criar uma certa cápsula para se proteger do desamparo, como se fosse criar um contorno para esses desamparos. Esse desamparo contra o real. Né? Lembra, né? O Freud vai falar. Quer dizer, quais são as três fontes, né, de mal-estar? Né? O corpo, né? As relações sociais, né, os laços sociais, né, né, a natureza. Quer dizer, que nos invade. Aqui em Blumenau a gente é craque nisso. Volta e meia tem enchente, né? Né? É isso. Agora, tem essa questão, né, dos maridos que muitas vezes funcionam como filhos e acabam não se colocando como um terceiro na relação, mas como um filho. Sim. Ponto, inclusive, de rivalizar com o próprio filho. E aí entra também as madrastas que rivalizam com os filhos do outro, os padrastos que rivalizam com os filhos da mulher. Né? E aí, quer dizer, acho que tem algo importante, porque, quer dizer, de alguma maneira, o que a gente percebe a partir da psicanálise e da clínica, Ana? Que há uma reatualização de um certo laço infantil, um laço amoroso. Uhum. Né? Então, por exemplo, mulheres que entram numa relação conjugal esperando que o marido seja o pai. Claro que não, eu não estou falando de maneira, em hipótese alguma, da consciência. Estou falando de uma reatualização, uma posição fantasmática. Uhum. Assim como muitas vezes visam se proteger do seu desamparo no grude com o filho. Porque, veja, é interessante que quando a gente percebe na clínica com adolescentes que o filho começa a trancar a porta, as mães ficam desesperadas do lado de fora.
E às vezes a gente tem visto um fenômeno novo, que é aquela clivagem até então, né? Estava colocado lá na época de Freud, as mulheres como seres que habitavam os ambientes domésticos e os homens que habitavam os espaços públicos, mudou tudo isso. Os caras Sim. também querendo dormir com o filho. Uma certa esterilização dos homens, feminização dos homens, e aí a provocação basicamente é, quer dizer, o que que tu lê assim, né, de estrutura, porque assim, o que acontece, né? Essa coisa arcaica que acompanha as relações, né? Claro que veio à tona na pandemia, eu achei interessante quando falou dos fenômenos psicóticos, porque veja, muito psicótico surtou na pandemia. Tu tinha uma vida, tinha um trabalho, mas na pandemia, pá, surtou. Algo acionou que a pessoa surtou. Saiu fora do ar. Ou seja, que a psicose se desencadeou de fato. Né? Porque, assim, na verdade, a minha pergunta tem a ver com isso, assim, né? Do que é da ordem do estrutural e que é da ordem do contingente. Não sei se tu me entende. Sim. O que é da É, história e o que é da cultura. porque eu acho que as duas coisas se encontram aí, né, com esse contexto de pandemia, né? Aquilo que se fala, eu estava lendo, sei lá, um meme qualquer, e aí dizia alguma coisa do tipo que na pandemia não tem meio termo, né? Ou os casais tiveram filhos ou se separaram, alguma coisa nesse sentido. Que é um pouco assim, como um aperto do tempo, né? Aquilo que levaria muito tempo para acontecer, talvez, porque o laço social dissolveria de outros modos, né? As questões, apertou, né? Então, assim, rápido, é para agora, né? Não dá mais para o recalque operar. Deu Oi? visibilidade para isso. Isso, Tornou visível. exatamente, exatamente. Não, não deu mais para recalcar muita coisa que dá para recalcar, ou, né, não necessariamente passando pelo recalque, no sentido, né, do desencadeamento psicótico que você está falando, mas, ou seja, de algo que já está da estrutura que está ali e que essa contingência, né, da pandemia coloca em cena essas possibilidades que cada um tem de fazer com relação ao modo de estar no laço com o outro. Porque todos os problemas, todos não, né, Michele? Tem uma série de problemas aí que são questões sociais, né? Enfim, que estão aí na conta de uma outra contingência, né? Mas Claro. esses problemas, né, a que estou me referindo, que são esses de amor, de laço psíquico, eles já estão postos ali de Mas, algum modo. Ana, agora eu vou te provocar uma coisa importante. Tem gente que pode ganhar 20 mil reais, mas vive na miséria. Tu entende? Eu acho que é importante marcar, claro, que tem uma série de outras contingências, mas isso que fala que elas se conversam, eu acho que é importante, né? Porque eu acho que nisso acho que tem um ponto, tem um cuidado que a gente tem que ter para não vitimizar o sujeito. Sim, até porque tem gente que ganha 20 mil reais e vive na miséria também. Não é disso que se Isso, trata. isso. Eu conheço vários. 20 mil, ganha 20 mil por mês, mas não tem um pila no bolso. Vive como um miserável. Ou tem, né? E só tem os 20 mil, não tem mais nada além dos 20 mil, que também é um tipo de miséria, né? Isso. Né, que não dá, porque aí a gente também na questão do lugar do dinheiro e na função do dinheiro, na economia psíquica do sujeito. Né? Aham. Estabelece com falo. Com os representantes fálicos, melhor dizendo. Ana, oi? Tá me escutando? Não, aqui veio um negócio aqui, atualização do sistema. Eu botei em modo avião, mas não tem jeito. O sistema resolveu interferir aqui. Não, mas então, mas é porque aí a gente entra nessa questão. Mas tu estava falando na questão do estrutural e na questão da conjuntura. Me fala um pouquinho como é que tu diz essa questão. O que, que tu acha que mudou em relação à feminina maternidade da época do Freud para cá? E daí eu acho que muita coisa, né? Porque é isso que você falou, né? Que a mulher estava reservada, o lugar de esposa e de mãe. E isso, de certo modo, dava uma certa consistência para o que se esperava de um homem e de uma mulher.
ao custo que tinha, mas estava colocado um pouco aí, né? E agora essa coisa aumenta, né? Porque aí você tem que, né? Então esse imperativo superegóico do que tem que ser mulher, tem que ser mãe, tem que ter um relacionamento amoroso incrível. Ana, conta um pouquinho, o que que tu lê assim, de imperativos assim, nas redes sociais, na mídia? Essa mulher toda fálica, né? Zero defeitos, né? Não tem nenhuma falha, né? Como é que você dá conta, não é? Assim que as pessoas perguntam, nossa, como é que você dá conta de tudo isso, né? Como que é um pouco pagando desse lugar, como se fosse possível dar conta de tudo isso, ser mãe, ser mulher, ser profissional, ter um relacionamento sexual, amoroso, e a conta disso como se ela não existisse. Pois é, mas olha que interessante, Ana, porque tu está trazendo uma preciosidade. É como se os tempos mudaram, mas ela segue na posição do sacrifício, Exatamente. Segue na posição né? de sacrifício, porque então precisa, né, fazer todas essas coisas, tem que dar conta dessas coisas todas, e há muitas, né, há muitas mulheres que começam a se questionar se então, né, tem desejo por um filho, porque antes não era uma questão, né, se quer ter um filho ou não. Agora é que passa por uma possibilidade de questionamento, né? E rechaçado, porque então as mulheres precisam dar conta de muitas cordas. Teriam que dar conta de muitas demandas, supostamente no narcisismo, né? Na fantasia narcísica. E, no entanto, o que a psicanálise nos demonstra, né, é que o desejo é desejo de desejo, sempre vai dar notícias de uma insatisfação, né? Então, não se trata muito de como dar conta, mas de como não dar conta. Acho que passa um pouco por aí. Perfeito. Quer dizer, porque é interessante, né? Porque antes elas não podiam faltar como esposas e como mãe. E é como se hoje elas não pudessem faltar como esposas, como mãe, como profissionais. Como se de alguma maneira a carga aumentou ainda, né? E Sim. aí uma questão importante, que é o que aparece um pouco na minha clínica também, quer dizer, como que uma mulher sem faltas pode se deixar penetrar pelo outro? E eu falo isso no sentido sexual, que a queixa de mulheres que não gozam numa relação sexual, literalmente não tem orgasmo, não tem prazer, porque estão ali para dar prazer para o outro, é absurdamente, pelo menos na minha clínica, absurdamente alta. Mulheres que nunca tiveram orgasmo na vida. Uhum. E é curioso porque, né, mulheres que, né, vivenciaram de alguma maneira, quer dizer, desde a história, tem como lastro, tomando aí, né, a Ana Arendt, tem como lastro da história, a revolução, né, o movimento feminista da década de 50, mais de 68, né, quer dizer, uma série de emancipações, né, década de 50, invenção da pílula anticoncepcional pelo Gregory Pincus, em que ali se tornou possível separar a feminilidade e maternidade, porque, quer dizer, quer dizer, como é que acontecia antes? Cada relação sexual era um filho. Né? Quer dizer, a mulher começa aí, mas é interessante porque, quer dizer, tem tanta. Quer dizer, eu acho que a pergunta que se coloca na live de hoje, e a minha pergunta para ti, Ana, cara, depois de tanta conquista, tu acha que as mulheres, de alguma maneira, conseguem gozar de uma certa posição feminina no campo do prazer, no sentido de que, porque a impressão que eu tenho é que eu estou tomando também uma questão da teoria do masoquismo, do prazer do masoquismo feminino. Né? Quer dizer, como se uma mulher, tudo, independente, ela trabalha de mais, de menos, como se tem aí um certo movimento de gozar dessa posição masoquista, dessa posição do sacrifício. Né? E é interessante porque né? Porque às vezes eu tenho a impressão, claro que isso é no caso a caso, mas de que
essa questão do masoquismo aí feminino tem a ver com uma certa dificuldade de poder se separar de um certo sacrifício para fazer o outro gozar. Não sei se tu me entende. Né? Quer dizer, como se tem um certo sacrifício, como se tem algo aí na história que, por mais que os avanços produziram deslocamentos femininos, acho que a expressão da Maria Rita aqui é uma expressão interessante, eles não alteraram, de alguma maneira, uma certa posição masoquista, né, de se sacrificar para fazer o outro gozar. Queria escutar um pouco sobre isso. Isso que você fala, né, do masoquismo feminino, Freud destaca, né, que o masoquismo é sempre feminino, né, que mesmo quando é um homem numa posição masoquista, ainda assim se trata do masoquismo feminino. Então, eu acho importante destacar isso, né, porque se trata não de uma posição no sentido das mulheres, no sentido, né, de uma certa anatomia ou alguma coisa que pudesse garantir alguma coisa, mas no modo de se colocar na relação com a economia do gozo. E sim, essa posição de sacrifício, né, para atender uma demanda do grande outro, ela vai ser, de fato, atravessada, né, por essa vertente mortífera da pulsão, excessivamente, que no fim das contas, sempre disso que a gente trata de tentar se desvencilhar no funcionamento neurótico, né? De como é que faz para deixar esse grande outro cair um pouco, né? E para poder não dar conta das coisas, né? Ou essa passagem, né? Do dar conta para dar a conta, muitas vezes, né? E convocar o outro a pagar algo disso, ou poder pagar pela falta, né? Não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem algo que está errado nesse cálculo, né? Essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha e assim, não se trata de achar um jeito de fazer ela fechar, porque ela é impossível, né? Então, sim, é possível, mas eu acho que tem um ponto importante aí, né, que acho que e nisso aponta, né, da internet ali, quer dizer que muitas vezes o movimento feminista, né, ele também ajudou a promover, porque eu acho que, né, nada está em si. A gente nunca sabe os efeitos a priori. A gente sempre os efeitos a posteriori. Eu acho que tem uma pergunta aí também, que é assim, que efeitos... Porque assim, tomando a lógica moderna, né, de que, bom, eu não quero fazer como minha mãe fez. Mas o não poder fazer como minha mãe fez, também colocou a mulher num certo desamparo. E agora? O que eu faço? Primeira questão. Né? Quer dizer, quase como tendo que fazer tudo ao contrário. Né? Minha mãe dizia não, eu digo sim para tudo. Né? Tem uma questão importante. Né? Segunda questão importante, né? Quer dizer, os efeitos do movimento feminista, quando eu falo movimento feminista, quer dizer, o movimento foi super importante, gente, não estou questionando aqui não, tá? Vão começar, vão me matar nas redes sociais depois, ela criticou o feminismo. Gente, foi super importante, não é disso que se trata, todo movimento sempre tem efeitos que a gente só vai avaliar, ter notícias a posteriori. O que eu estou provocando também é o seguinte, né? É interessante porque como se nessa lógica das mulheres tentarem... Me veio o filme As Sufragistas, tu assistiu? Né? Que nessa lógica, eu acho que aquela cena da mulher que se mete no meio lá dos cavalos e ela é atropelada, é uma cena interessante, assim, né? Porque, veja, é uma tentativa de se salvar, de um lado, salvar, né, dessa posição, né, de existir como objeto do discurso do outro e tentar assumir uma posição de sujeito no discurso, que foi o que aconteceu com as mulheres, né? E de outro, tá entendendo, Ana? Tá acompanhando? Né? E de outro, um se lançar à morte, se lançar no precipício,
né? Ou não poder, né? Porque o que eu estou, de alguma maneira, tentando assim, discutir é que tem algo de uma ordem, da ordem de uma repetição aí. O Sim. que vem para ti? E que essa repetição muitas vezes acontece pelo avesso, né? Porque o Isso! extremo e o outro extremo, eles são logicamente equivalentes, né? Então, se minha mãe diz não para tudo, eu digo sim para tudo, eu estou identificada a ela, ainda que pela via do avesso. E essa a safadeza da pulsão de morte, né? Que você vai tentar fazer. Quando é que uma coisa vira outra, né? A banda de Moebius que o Lacan aponta lá. Uma coisa vira outra quando você sequer se dá conta do momento em que as coisas se tornam. Em que um extremo vira a mesma coisa que a outra parte, né? E essa coisa que você fala do feminismo, acho que ele tem muito a ver com essa pluralidade de gozos das mulheres. Né? Porque a gente tem essa facilidade de acreditar que uma mesma fórmula possa servir para todas, né? E acho que é sempre aí que o feminismo morre. Toda vez que a gente tenta supor que sabe como é que uma mulher goza, a gente mata o feminismo. Porque mata o feminino, né? Que é justamente essa pluralidade que vai colocar no outro uma pergunta: como é que você goza? Né? O que é que te interessa de fazer na vida? Por onde é que passa teu desejo? E a partir dessa resposta, então, a gente poder defender, né? Ou poder ajudar, poder pensar em estratégias de fazer esse desejo poder circular por um lugar. Agora, a coisa começa a morrer toda vez que eu suponho que o outro goza do modo como eu gozo, né? E aí eu quero legislar sobre o desejo e o gozo do outro. É uma forma de machismo, né? Sempre. Seja lá em onde ele estiver. O que tu falou, Ana, é uma forma de machismo. Um machismo vociferado e proferido pela boca de mulheres. Aham. E E é um nisso, pouco, e as consequências, né, da diferença anatômica que o Freud coloca lá em 1925 passam por isso, né? Um repúdio ao feminino. Homens e mulheres. Né? Não é porque alguém é uma mulher que ela está em dia com o seu feminino, muito pelo contrário, né? Às vezes, justamente por não poder descansar do feminino que habita em nenhum momento, é que daí precisa vociferar mais, né? Esse horror ao feminino que habita. lembrado uma coisa importantíssima, que as mulheres são extremamente cruéis entre si, enquanto isso não acontece entre os homens. Sim. Tu percebe que essa questão da especularidade, né? Porque, veja, eu acho que tem algo importante que o Lacan anuncia no Estadio do Espelho, que quer dizer, que quanto maior a fragilidade da imagem do sujeito, maior a necessidade de espelho. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer assim, ei, estamos num momento de fragilidades especulares, fragilidades absurdas de imagem. Quer dizer, porque o sujeito está precisando de um espelho o tempo inteiro. Sim. É uma dependência que a gente também poderia tomar como essa dependência do olhar, mamãe, e agora o que eu faço? Uhum. Sabe, a criancinha que, ó, né, que faz uma coisinha, já olha para a mãe, e aí, o que faz? Não deixa de ser isso que acontece nas redes sociais hoje. E que é uma possibilidade circular. Agora, acho que tem algo importante, questões que eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, acho que mais uns 5 minutos. O que tu Acho que acha? sim. Uns 5 minutos? Uhum. Né? Então, acho que eu lanço algumas questões finais, tu também lança, para a gente seguir conversando. Né? Acho que essa é a primeira, Ana, de muitas. Sim, nosso primeiro encontro. Isso. Né? Mas, assim, eu acho que tem algo aí importante, né? Que, quer dizer, que tem algo aí de uma mulher que assume uma. Porque, assim, nas relações, o que acontece? Como se ela parte, quer dizer, uma mulher que teve uma mãe muito cruel entra numa relação conjugal que ela se torna a cruela da história. Ela reproduz com o marido a crueldade sofrida pela própria mãe. Primeira questão. Claro que isso não é regra, isso é um exemplo do que eu estou falando, quer dizer, isso a gente nunca sabe a priori,
né? Mas tem algo aí interessante que quer dizer que as mulheres não fazem laço entre elas. No sentido assim, quer dizer, elas se encontram sempre numa posição da outra como rival, né? Como assim, tem algo aí curioso, né? E que de alguma maneira a lógica feminista tenta dar um contorno para isso. Temos um movimento que é comum a nós, percebe? Mas de alguma maneira isso também não impede. Então acho que tem uma pergunta aí, Ana. Quer dizer, o que fazer com a rivalidade feminina? Fala um pouquinho assim. Eu não acho que tem rivalidade feminina, Michelle. Acho que eu diria que tem rivalidade histérica. Porque a histeria é uma defesa ao feminino, né? Então, Não, essa barra que se coloca e que a gente vê, né? Então, como você colocou bem, as redes sociais são um palco para isso. Você vê, né? Uma rivalidade fálica ali disputando, né? Pelo lugar de falo, eu sou a melhor mulher, eu sou a melhor mãe, né? Então tem que fazer assim. E aí destrincha como é que você precisa cuidar do seu filho, né? O tipo de disciplina que você precisa ter, o tipo de pedagogia que você precisa ter, que você tem que, né? Então eu acho que essa lógica histérica é uma lógica justamente que vem se defender do feminino, que é justamente aquilo que fica quando essas identificações caem. E é só na medida, né, em que a gente pode estar menos histérica, né, menos, não vou nem dizer estericizada, porque, né, aí a gente entra aí no sentido... Ana, fala para o nosso público. Oi? O que é estar menos estericizada? As pessoas menos... devem estar... Ana, conta para nós! Menos estericizada no sentido, assim, menos legislando sobre o gozo do grandioso, menos legislando sobre o gozo do outro e menos achando que existe alguém que não está submetido à castração. Porque a histeria é isso, né? Uma posição reivindicatória de como se eu não tivesse me dado, né? Como se o outro não tivesse me dado um falo e eu o merecesse, e aí eu preciso destituir esse outro porque ele tem um falo e eu não tenho, né? Então, essa lógica do ter, não ter, identificatória da histeria, ela é uma coisa muito destrutiva para as mulheres e que a gente encontra uma certa vociferação disso na cultura. E quando a gente deixa isso cair, né, e poder se interessar mais pelo outro, como é que ele funciona, e poder acreditar menos que o outro tem uma resposta sobre quem eu sou, Claro. isso aproxima, né? E também quando elas tentam destruir esse outro que elas supõem que tem um falo, elas também se destroem. Sim. Claro, elas também se destroem. Né? Porque eu acho que tem algo aí de uma pergunta da live de hoje, eu acho que eu vou encaminhando para o encerramento, né? Uhum. Eu não consigo ver aonde estão as horas. Eu só consigo ver no meu relógio aqui. Das horas. Mas eu acho que tu apontas algo importantíssimo, né? Que primeiro, essa diferença entre feminilidade e histeria, entre o feminino e a histeria. Né? E que justamente essa demanda reivindicatória, né? Ela muitas vezes é própria da histeria, não tem a ver com a aquisição de direitos. Né? Tem a ver numa certa posição de botar o outro a trabalho, em que eu me sinta tendo um lugar para o outro. E que tem a ver, de alguma maneira, com essa fragilidade de imagem que a gente falava. Que é uma que a gente poderia, inclusive, brincar numa certa estericização do laço social. Né? Acho que é uma questão. De outro lado, né? Opa, 27 segundos restantes. De outro lado também, quer dizer, um laço social de uma lógica muito perversa, que lança o sujeito cada vez mais em um desamparo fundamental. Mas eu acho que é algo fundamental, Ana, que tu aponta, que é isso que é no 1 a 1.